Sejam bem-vindos ao canal da Bobson P&D. Este canal é dedicado à divulgação científica e ensino de eletrônica e microeletrônica. No Bobson Ensina da série Microeletrônica de hoje, vamos falar sobre o buffer, uma das portas lógicas mais básicas da eletrônica, mas ao mesmo tempo de grande importância. Em nossos vídeos anteriores, nós vimos que todo circuito lógico possui uma carga de entrada, uma capacitância. Também vimos que esta capacitância tem a ver com a mobilidade elétrica da difusão do transistor e que ela aumenta conforme aumentamos a área da difusão que faz interface com o polissilício, o gate no caso. Quando uma porta lógica é projetada, devemos levar em consideração esta capacitância, pois ela irá nos orientar para escalarmos o fan-in e fan-out das portas. Desta forma, o fan-in e fan-out é calculado com base em uma porta típica, a porta lógica de menor dimensão em sua biblioteca. Basicamente, o fan-out desta porta básica pode ser obtido calculando-se a corrente que a célula pode fornecer. Munido desta corrente, calcula-se o tempo de carga da capacitância da próxima célula de tamanho mínimo, incrementando o tamanho desta célula e explorando o limite deste tempo de carga, garantindo os 10% necessário para o nível lógico. O buffer então serve justamente para reforçar sinais quando o circuito lógico se torna muito grande, e normalmente ele vai ser utilizado na distribuição de clock do seu circuito, e algumas vezes em circuitos lógicos muito longos. Aqui vamos pegar como exemplo o sinal de clock, pois é mais fácil de visualizar o problema. Observem este circuito. Temos um sinal de clock chegando ao mesmo tempo em 4 registradores. Digamos que o fan-out máximo seja 4. Neste exemplo temos 4 registradores. E está no limite, mas ainda funciona bem. Se colocarmos mais 2 registradores, o sinal de clock começa a se deteriorar, ao ponto de não ser mais reconhecido. Para resolver este problema, o clock é distribuído no formato de uma árvore, podendo ser ela de diversas topologias. Mas isto será assunto para outro vídeo. O fato é que para manter o sinal transacionando de forma correta, é colocado um buffer no meio do caminho, que irá regenerar o sinal. Desta forma, o designer projeta este buffer conforme a necessidade de fan-out. Digamos que precisamos colocar mais 4 registradores. A dimensão deste buffer será tal que consiga alimentar a capacitância destes 4 registradores, mantendo a especificação de clock do projeto. O buffer CMOS é nada mais do que uma cadeia de inversores, cuja dimensão do próximo inversor desta cadeia é escalada de tal forma a manter os níveis de sinal dentro do aceitável. A quantidade de estágios, chamado TEPs, é colocada com base na capacitância do circuito que será ligado à sua saída, ou seja, é calculado com base no fan-in do circuito ligado a ele. Vamos a um exemplo. Temos um sinal qualquer que sai de uma porta inversora cuja dimensão 1.05 microns para o PMOS e 0.7 microns para o NMOS. Na saída desta porta lógica temos uma capacitância de 80 femtofarad. Observem o gráfico da simulação desta porta lógica ligada a esta capacitância. Observem que a forma de onda apresentada é péssima e não garante os níveis lógicos. Para iniciar nosso buffer, primeiro calculamos a capacitância de entrada da nossa porta lógica inversora de tamanho mínimo. E a equação utilizada é esta: CGIN, que é igual a C1, é igual a COX, WN, L mínimo, vezes R mais 1, onde CGIN é a capacitância de entrada, COX é a mobilidade elétrica do óxido, WN o tamanho da difusão N e L o tamanho mínimo permitido para a tecnologia, que no nosso exemplo será de 0.35 microns, 350 nanômetros. O R é o fator de escala do transistor P. Desta forma, esta equação calcula a capacitância total, levando em consideração as duas difusões. Vamos ao cálculo. Tomando um COX de 4.54 vezes 10 a menos 15, temos CGIN igual a C1, que é igual a 4,54 vezes 10 na menos 15, vezes 0,7 vezes 10 na menos 6, vezes 0,35 vezes 10 na menos 6, vezes 1,5 mais 1, vezes 10 na 12, para efetuar o ajuste de dimensões. Resolvendo toda esta equação, temos que a capacitância é de 2,781 femtofarad. O incremento de tamanho entre cada inversor que compõe o buffer é dado pela equação
f igual raiz enésima de f maiúsculo, sendo n o número de estágios, f minúsculo o fator de incremento entre cada estágio e f maiúsculo a relação entre a capacitância de entrada no primeiro estágio e a capacitância de carga. Assim, calcula-se f maiúsculo. F maiúsculo é igual a CGOut dividido por CGIN. No nosso exemplo, estamos utilizando uma carga de 80 fento na saída do nosso inversor. Desta forma, ficaria 80 vezes 10 na menos 15 dividido por 2,781 vezes 10 na menos 15. 2,781 é o valor que calculamos na equação anterior, o valor da capacitância de entrada do nosso inversor inicial que faz parte deste buffer. Assim nós temos que a relação é de 28,76. Agora calculamos o tempo de transição do sinal. Esta equação leva em consideração o tempo de transição da célula básica, o inversor mínimo, onde temos que Tp é igual a Tp0, 1 mais f dividido por γ, sendo que γ é aproximadamente 1. Desta forma, a equação é simplificada para Tp é igual a Tp0 vezes 1 mais f. Agora vamos isolar Tp0, para que possamos encontrar Tp0. Então sabemos que Tp é o valor característico do inversor mínimo, que será o primeiro estágio deste buffer. E também sabemos que é obtido em simulação. Fazendo CL igual a CGIN, temos que o valor de Tp0 será F é igual a CL por CGIN, desta forma a relação é 1, então Tp0 será 146,48 vezes 10 na menos 12 dividido por 1 mais 1, que será igual a 73,24 vezes 10 na menos 12. Agora calculamos o valor de Tp do primeiro estágio do buffer propriamente dito, utilizando a equação já apresentada. O resultado será 2180,3. A partir deste ponto, o cálculo continua encadeado, utilizando o valor de Tp calculado do estágio anterior. Desta forma, adotamos a equação básica para f minúsculo, sendo f igual a raiz enésima de f maiúsculo. Para o segundo estágio, nós teremos a raiz quadrada de 28,76, que será 5,36, onde n é o número do estágio que está sendo calculado e f maiúsculo aqui é o valor de f minúsculo que foi calculado para o estágio anterior. E para Tp, temos Tp é igual a n vezes Tp0, 1 mais f dividido por γ, onde γ é 1. Assim temos que Tp2 é igual a 2 vezes 73,24 vezes 1 mais 5,36, que é igual a 932,15. Para facilitar a vida, é interessante o uso de uma tabela no Excel. Assim, implementando as equações, temos o seguinte resultado. Observa-se que o valor de Tp começa caindo, e após algumas iterações ele volta a subir. Um buffer possui um limite de estágios que pode ter. Desta forma, o ponto ideal para o buffer é onde se obtém o menor valor de Tp. O F minúsculo indica a quantidade de vezes que será incrementado o WP e WN dos transistores, que compõem o inversor que fazem parte deste buffer. Agora, observa-se também que o número de taps deu ímpar, o que significa que nosso buffer será um buffer inversor. Desta forma, o ideal é utilizar um valor par para o número de estágios, ou então será necessário inserir alguns estágios a mais posteriormente para fazer casar a fase do nosso buffer com o sinal de entrada. Ou seja, o valor que mais se aproxima do ideal, no nosso caso, para que ele não seja um buffer inversor, é de 932 picosegundos, com 2 estágios. Agora devemos aplicar o valor de f minúsculo, que é o incremento de WP e WN sobre o valor do estágio anterior, calculando assim as dimensões de cada estágio. Fazemos uma tabela para realizar este cálculo também, e temos o seguinte resultado, ou seja, com base em um primeiro estágio feito com o inversor mínimo, temos que o segundo estágio terá uma difusão P com 5,6 micrômetros e uma difusão N com 3,8 micrômetros. Assim, podemos criar em esquemático o inversor proposto e testá-lo em simulação SPICE. Observem a diferença entre o sinal original sem o buffer e com o buffer. Após a adição do buffer, obtém-se o sinal restaurado. Porém, existe uma defasagem entre o sinal original e o novo sinal. Essa defasagem é normal devido à adição de portas lógicas no meio do caminho e deve ser controlado. Neste caso, a defasagem entre a entrada e a saída do buffer é de 457,63 picosegundos, praticamente o dobro ao comparar com o atraso apresentado pela porta lógica inversora mínima.
que é de 254,24 picosegundos. O que isto significa? Que pode ser necessária a inserção de mais alguns estágios para ajustar a fase do buffer com a fase do sinal original. Em linhas de clock, este ajuste é de grande importância, pois a variação do atraso do clock não deve ultrapassar os 10%, para que os circuitos que trabalham com realimentação de dados não apresentem slack negativo. Vamos abordar um pouco mais este assunto no futuro, ao falar de árvores de clock. E por hoje é isso, pessoal! Para não perder os próximos vídeos, assine o nosso canal, curta nossa página no Facebook e siga-nos no Twitter. Críticas, dúvidas ou sugestões, utilizem os comentários do YouTube. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like.